Olá pessoal, venho trazer aqui uma aula de Excel. Nessa aula eu vou mostrar como criar um caça-palavras, né, dentro do Excel. Na verdade, nós vamos criar o caça-palavras lá no Excel e transportar ele para o Word para fazer uma atividade. Muitas vezes os professores querem criar algumas atividades diferentes, querem inovar, né, diversificar um pouco. E aí eu trouxe essa ideia, né, que eu já até utilizei em algumas aulas minhas, né, que é criar um caça-palavras, né, e aí colocar para o aluno, né, buscar as palavras. Então eu tenho aqui, por exemplo, o Word, eu tenho o modelo da minha atividade com o cabeçalho, né. Então aqui, ó, encontre no quadro abaixo as 6 palavras relacionadas à tecnologia. Então coloquei aqui as 6 palavras. Poderia ser, por exemplo, perguntas para o aluno encontrar a resposta no caça-palavras, né? Ou enigmas, alguma coisa assim. Mas eu preciso colar aqui o meu caça-palavras. Existem sites na internet e que a gente utiliza para gerar esse caça-palavras e colocar aqui. Isso também é muito útil, essa dica, né? Para aulas aí de educação infantil, né? Para passatempos, para quem faz aqueles boletins informativos, jornais e tudo, quer fazer um caça-palavras, dá para usar essa dica também, tá? Então aqui, ó, eu já tenho a estrutura e eu preciso colocar meu caça-palavra aqui. Para mim não ficar digitando as letras, fazendo alinhamento, como é no caça-palavras, que são várias letras misturadas, né? E aí só as palavras mesmo pelo caminho, ficar fazendo na mão, eu vou fazer isso utilizando o Excel. Então eu vou mostrar como é que a gente gera essas letras aleatórias dentro do Excel, e aí a gente vai copiar de lá e trazer aqui para o Word, ok? Mas antes de a gente iniciar, solicitar aí, por gentileza, né? Se vocês ainda não forem inscritos, se inscreve no nosso canal, cliquem no curtir, ativem a notificação para saber quando tiver vídeos novos, deixem o feedback, comentários, sugestões, porque são sugestões como essas, né? Sugestões e feedbacks que vocês deixam, que possibilitam que a gente crie aulas como essas aqui, né? Inclusive a gente sabe que temos alguns seguidores aí que são professores, né? E acabam utilizando bastante o Word, Excel, PowerPoint. Então nós temos vídeos no canal auxiliando nesse sentido também, né? De criar aí atividades, de fazer formatação, trabalhar com formas. Então a gente acaba meio que integrando aí para facilitar o dia a dia, ok? Então vamos aqui à nossa aula. Então o Word aqui eu vou trazer só a tabela, porque aqui é a atividade que eu vou usar depois para imprimir ou gerar o PDF, né? Nesse caso, eu vou agora para o meu Excel, então eu vou para o Excel, que é onde a gente vai trabalhar gerando o caça-palavras. Então eu vou lá para o Excel. Estando aqui no Excel, observem que eu já tenho aqui um exemplo pronto, ó. Então é isso que a gente vai criar, ó. Eu vou criar o meu caça-palavras, aqui, ó, do tamanho aí que eu vou desejar, e nós vamos gerar as palavras, as letras aleatórias. Depois que a gente gerar, né, essas letras aleatórias, aí nós vamos escrever as palavras onde a gente quer. Aí eu posso até copiar, colar embaixo, ó, e depois pintar, né, para ter as respostas ali, para me saber, né, ter como gabarito depois para fazer a correção, tudo bem? E aí eu coloquei as palavras aqui só para ter de orientação. Esse daqui já está pronto. Nós vamos criar do zero. Então eu vou vir aqui na planilha 1. Inclusive eu vou deixar esse arquivo aqui, né, de exemplo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês poderem baixar e fazer o download aí para estar utilizando como exemplo, né, e estar testando aí e praticando, tudo bem? Primeira coisa que eu vou fazer é determinar qual é o tamanho que eu vou querer aí para o meu caça-palavras. Aquele que eu tenho, ele vai ser um caça-palavras de 18 colunas, né, por 16 linhas. E aí um detalhe, como é que eu sei que está dando 18 por 16? Lá em cima, na caixa de nome, aqui ó, na caixa de nome, quando vocês estiverem selecionando, aqui ó, na caixa de nome, vai aparecer lá ó, 18 colunas, aí eu vou descendo, ó lá, 16 linhas. Isso aqui vocês podem aumentar depois, não tem problema, tá? Então ó, vou selecionar a área e vou colocar uma borda. Coloquei essa borda mais espessa, ó, coloquei a borda. Ah, mas ficou muito grande. Vocês poderiam ter ajustado o tamanho da coluna antes ou depois. Isso é indiferente, tá? É só para me determinar a área. Ah, mas aí agora eu preciso das colunas menores. Então eu vou selecionar aqui, ó. Eu clico na coluna B, em cima da letra, ó, B, seguro e puxo até a coluna S, ó, que é onde eu tenho. E aí é só eu vir aqui, ó, e diminuir
né, o tamanho... Opa, diminuí demais, desculpem. Olha lá, e aí eu vou ajustando aqui, ó, o tamanho da primeira coluna. Fazendo a primeira, automaticamente ele ajusta todas as demais. Tudo bem? Olha lá. Então ajustei a área em que eu quero trabalhar o meu caça-palavras. Tudo bem? Então, estou com a área aqui já definida. Agora, eu preciso gerar o quê? Gerar os meus números, gerar as minhas letras. Então, para isso, eu vou usar aqui uma função simples, igual. Existe uma função chamada character. A função character, ela permite a gente gerar letras, símbolos, a partir de código, que a gente chama de código ASCII, que é o código. Cada letra, cada símbolo do nosso teclado possui um código. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 65, fechar o parênteses e der Enter, olha lá, ele me gera a letra A maiúscula. Então, eu tenho 65 é a letra A maiúscula. Então, assim, o 65 gera a primeira letra, que é o A. Então, a gente vai do A ao Z. O Z é o 90. Então, do 65 ao 90, nós temos as letras aí do alfabeto em letra maiúscula. Então, neste caso, o que eu tenho que fazer? Eu não vou ficar fazendo um por um, né? Então, eu vou vir aqui na minha fórmula, ó, igual character, abre o parênteses. Como eu sei que tem que ir do 65 ao 90 e essas letras tem que ficar misturadas, ele tem que gerar elas de forma aleatória, eu vou usar uma outra função ali. Aleatório entre, aqui ó, posso clicar duas vezes aqui ó, aleatório entre, aí ele pede o número inferior, 65, ponto e vírgula, o número superior, no caso 90, porque eu quero que ele vá de A a Z. Então eu coloquei o 65, ponto e vírgula 90. Fecho parênteses, fecha parênteses novamente, ó, e Enter. Olha lá, ele gerou a primeira letra aleatória para mim. Agora o que eu vou fazer? Eu vou preencher toda a tabela. Eu venho aqui, ó, clico, seguro, arrasto para o lado. Olha lá, veio para o lado. Pego aqui já, não solta, deixa selecionado. Clica nesse cantinho aqui, ó, e já puxa para baixo, ó. Pronto, olha lá, ele já gerou toda a minha tabela com as letras. Aí eu posso centralizar. Olha lá, centralizo. E aí, se quiser mudar o tipo da letra, você pode mudar, ó. Vem aqui em cima e coloca. Ele está com a fonte padrão do Excel, que é calibre. Mas eu posso colocar, por exemplo, Arial. Né, olha lá. Posso colocar, se quiser deixar uma letra mais desenhada, assim, né? Mais um pouquinho desconstruída. Existe essa outra aqui, ó. Eu também acho legal. É a Comic Sans MS aqui, ó. Né? Fica uma letra um pouquinho mais estilizada. Aí ele acabou colocando bordas. Aí eu posso vir aqui, ó. Eu posso tirar sem borda. E posso colocar o contorno aqui, ó. Não, contorno espesso. Ou poderia deixar com as bordas para a pessoa pintar. Aí vai de acordo de cada um, tá? Olha lá. Então eu já tenho aqui, ó, as letras aleatórias, tá vendo? E um detalhe. Se eu for fazendo alterações aqui na planilha, cada alteração que a gente vai fazer, ele vai trocando essas letras, tá? Porque como é o aleatório, então, por exemplo, se eu vier aqui e mudar alguma letra manualmente, ou eu escrever aqui as palavras. Deixa eu pegar as palavras aqui no exemplo, ó. Eu vou pegar a lista de palavras, né? Vou copiar, vou colar ela aqui, ó. Colei. Né? Veja que ele já mudou aqui. Então ele vai alterando. Agora que eu já sei, que eu já tenho o meu item aqui, eu tenho meu caça-palavras, né? Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Deixa eu incluir umas colunas aqui para ele vir um pouquinho pro lado. Tá? Aqui, isso. Para ficar mais centralizado aqui para a gente trabalhar. Então, ó, eu tenho o seguinte, ele já gerou aqui as letras, né? Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou escrever as palavras. Então, eu posso escolher aqui um local. Aí é o que vem um pouquinho mais trabalhoso agora. Por quê? Eu vou pegar onde eu quero colocar a palavra e aí eu vou ter que escrever, né? Então, eu vou digitar aqui, ó. O H e a palavra é hardware. Então, eu vou lá. Aí eu coloquei o H, A... Hard... Aí eu vou escrever na palavra, né? Hardware, né? Olha lá. Por que eu tenho que fazer assim? Porque aí essa palavra aqui, eu apaguei a fórmula. Porque aí eu digitei manualmente. Então essa não vai ficar mudando. Porque ali é o lugar dela mesmo. Aí agora eu pego um outro local, né? E escrevo a próxima, né?
Então assim eu vou fazendo com todas as palavras, né? Uma letra, eu vou substituindo, né, a fórmula que eu tenho ali pela letra, né, da palavra para ficar fixo, porque ali não vai poder trocar, ó. Então aqui eu já tenho a palavra software, ó, onde eu digitei ela. Tudo bem? Inclusive, se quiser, você já pode ir pintando aqui, né, ó. Eu já vou pintando para não perder, né, onde eu coloquei, porque senão depois a gente tem que acabar procurando a palavra, né? E aí eu faço a próxima, né? Periféricos, né? Aí eu vou só digitando a letra e colocando a seta para o lado, tudo bem? Então eu vou digitando aqui as palavras, né, que eu quero e eu vou juntando, tudo bem? Eu vou montando aí na ordem que eu achar que fique legal, né? Então, ó, navegador, lá. E eu vou fazendo aqui. É claro, é trabalhoso, se tiver muita palavra, muita coisa, vai ser, né? Mas, de repente, você tem aí o controle, né, do que você vai escrever, né? Então, pode aqui, ó. Sistema operacional. Então, ó, coloquei outra palavra aqui embaixo, né? Sistema operacional. Né? Então eu faço. Eu poderia cruzar palavras, né? Aí seria a forma como você estivesse montando. Aqui eu acabei não cruzando nenhuma, tá? Eu estou fazendo aqui rapidinho, né? Pra gente não perder aí muito tempo. Então deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. RAM. Pronto, coloquei aqui as palavras, ó, memória RAM. Aí eu vou lá, pinto, né, ó. Então esse daqui seria meu gabarito de resposta. Aí eu posso selecionar essa tabela, ó. Vou dar um Ctrl C nela. Vou descer aqui um pouquinho, ó. Aí eu vou colar ela aqui embaixo, ó. Vou colar embaixo, Ctrl V. Essa fica sendo a minha resposta. Aí essa de cima, aí agora eu posso limpar ela. Tiro o preenchimento, né, ó. Tiro as cores. Tá vendo? Tirei as cores. E aí eu posso agora pegar essa tabela aqui. Eu vou vir aqui, ó, na guia exibir linhas de grade. Eu vou tirar a linha de grade. E agora eu posso selecionar essa tabela aqui, ó. Dou um Ctrl C nela. E já está com as palavras onde eu quero. E aí eu vou voltar lá no meu Word. Voltei aqui para o Word. E agora eu colo. Eu posso dar um Ctrl V direto, ó. Vou colocar aqui embaixo, vou dar Ctrl V, ó. Olha lá, Ctrl V, ó, ele colou, tá vendo, ó? Já estou com a minha tabela aqui. Aí eu clico nesse quadradinho e centralizo, ó. Pronto, ó, já tenho aqui o meu caça-palavra. Essas linhas que estão aparecendo no meio, essas são as linhas de grade. Que aí eu posso clicar aqui na tabela, ó, porque ele criou uma tabela, né? Aí eu venho aqui no layout, né, por exemplo, e exibir linhas de grade eu tiro, ó. Pronto, ó. Aí eu estou com ele aqui, a tabela colada. Só que aí eu copiei e colei, ele colou de uma vez só, ficou a tabela aqui. Eu também posso, se não quiser colar dessa maneira, eu vou apagar aqui, ó. Vou clicar ali e apagar. Eu posso vir aqui, ó, no colar e pedir para ele colar como imagem. Aí ele vai colar como se fosse uma figura, tá vendo? Ó? Então ele colou como se fosse uma imagem, uma figura. Tá? Então eu não consigo alterar se eu quisesse. Quando você dá o Ctrl V normal, ele cola como tabela. Ele cola uma tabela. Aí se você modificar aqui, né? Aí ok. Quando eu colo como figura, ó, ele colocou como se fosse um desenho. Ó, aí eu posso aumentar, posso diminuir, aumentar, né? Ó, aí eu posso trabalhar como for necessário, né? Mas aí eu colei aqui, ó. E aí se eu for lá no arquivo imprimir, né, ou exportar, aí eu já tenho a minha atividade aqui pronta, né, ó, para impressão, né, de forma aí a gerar um PDF, imprimir, e aí você já tem aí o documento pronto, né?
Então, temos aí então essa possibilidade. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, né, onde nós ensinamos aí a criar, né, um caça-palavras lá no Excel, usando as funções, né, caráter e aleatório entre, né, e aí montar para jogar aqui de repente aqui para o Word, né, e aí a gente ter aí essa atividade aí diferenciada. Pessoal, espero ter ajudado, espero que essa dica seja útil, que dê algumas ideias aí, né? Deixem sugestões, comentários, dúvidas, nos ajudem, né, a continuar criando aí conteúdos e levando aí assuntos que sejam relevantes a vocês. Pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!